Em meados de 1500, comunicaram que havia uma ilha onde era retirado muito pau de cor de fogo, madeira esta que era de cor avermelhada. Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje nós chamamos de Brasil e é o Brasil, e anunciaram que havia uma grande quantidade de uma árvore que a chamaram de pau-brasil. Essa madeira, ela tinha uma coloração avermelhada e era muito valorizada na Europa para a produção de corantes naquele país. O nome Brasil, ele foi denominado justamente por causa do nome originado dessa árvore, pois Brasil deriva do termo brasa, em referência à sua cor de fogo. Nessa data, revelaram a origem de onde levavam a madeira ultrajada para a Europa. E essa madeira, de cor avermelhada, era amplamente explorada e extraída da Mata Atlântica, principalmente na região do litoral. O pau-brasil era muito valorizado na Europa para a produção de corantes. Conforme eu já disse, na Europa, o corante era muito importante naquela época e era retirado do pau-brasil as cores. Os portugueses organizaram um sistema de extração que acabava por envolver a troca com os povos indígenas que cortavam e transportavam a madeira até os navios em trocas de objetos como espelhos, facas, tecidos e outras bugigangas. Este comércio predatório, levou ao rápido esgotamento das árvores em diversas regiões, praticamente em quase todo o litoral, quase que levando à extinção. Enfim, descobriram o Brasil tirando o que não lhes pertencia. Baixava 5 e levantavam 6. Exatamente isso. A chegada dos portugueses não foi apenas um descobrimento, mas sim o início da exploração de um território que já era habitado. Já era habitado por povos indígenas há milhares de anos. O pau-brasil, este foi o primeiro recurso natural explorado, retirado sem consentimento dos verdadeiros habitantes da terra, que naquela época eram os indígenas. Após estar o Brasil descoberto, nunca mais cessou o meter a mão. Nunca mais. Sempre levam alguma coisa. A exploração das riquezas do Brasil nunca parou. Começou com o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, o ouro, o café, a borracha, veio a extração do petróleo e muitos outros recursos que nós, se fôssemos falar aqui, misericórdia. Sempre houve um padrão, tirar o máximo possível, muitas vezes sem preocupação com o meio ambiente ou com as pessoas que vivem nesta terra linda e maravilhosa, nesse país tropical. Mas tudo isso tem que ter um dono, não é verdade? Tudo tem dono. Quem criou todas estas coisas? A Bíblia Sagrada nos explica que tudo foi formado e criado por Deus. Então Deus é o proprietário, Deus é o dono. Então o ser humano está resgatando o que não é de sua propriedade. Eu vou explicar. A Bíblia Sagrada ensina que Deus criou todas as coisas. Lá no livro de Gênesis, acho que no versículo capítulo 1, está escrito que Deus criou o céu, a terra, o mar, as plantas, os animais e por fim o ser humano, dando-lhe outorga, autoridade e responsabilidade de cuidar da criação da qual Deus criou. O mundo é tudo que nele pertence, é de Deus. E os seres humanos, nós somos apenas administradores, nós somos mordomos, nós é que devemos cuidar. Isto significa que deveríamos cuidar da natureza e dos recursos com respeito e responsabilidade, não para explorar, não explorando de maneira destrutiva. Infelizmente, ao longo desta história,
Muitas vezes o ser humano ignorou este princípio, explorando a terra de forma predatória e injusta. Mas preste atenção, a palavra de Deus também nos ensina que sempre há a possibilidade de arrependimento e mudanças. O pessoal está querendo aí agora, né, justificar aí e tal, né, este calor, querendo mudar as coisas. Aonde você estiver e com quem você estiver, o importante é lembrar que, segundo a própria determinação de Deus, tudo que se planta colhe. Está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo escreveu: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá. E é as nossas corrupções, né? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá, que é a vida eterna, o que muitos que esperam encontrar com Cristo almejam. Tudo que existe tem um Criador e deve ser tratado com muito respeito. E vamos nos lembrar, né? O nosso direito, ele sempre termina aonde começa o direito do nosso próximo. Então vamos respeitar o que é de Deus, né? O que é sagrado. Foi Deus que criou e tudo isso pertence e é de propriedade e criação dele.